Fala investidor, bem-vindo ao canal Analista 1. Desde o início do ano, nós estamos vendo a nossa bolsa renovar as suas máximas dia após dia. E grande parte desse fluxo estrangeiro está sendo direcionado para as grandes empresas que têm alta liquidez. E é o caso da Vale. Nesse vídeo eu vou trazer algumas perspectivas da empresa, vou fazer um comparativo com a Bradespar, vou trazer também as minhas estimativas e projeções e nós vamos perceber se a Vale está realmente cara. Então, sem enrolação, bora direto ao ponto. Se você não sabe, a Vale é uma das líderes na produção global de minério de ferro, níquel e cobre. E recentemente, na sua divulgação de vendas e produção referente ao quarto trimestre e a 2025, a Vale ultrapassou a Rio Tinto, uma grande mineradora australiana. Então, ela voltou a ser a top 1 em produção de minério de ferro. Além disso, ela também é a maior produtora de pelotas de minério de ferro, a top 6 em produção de níquel e top 11 em reservas de cobre. Então, aqui está a matéria divulgada recentemente pelo Money Times. A Vale supera a Rio Tinto e volta a ser a maior do mundo em produção de minério de ferro. E a produção alcançou 336,1 milhões de toneladas em 2025, o que representa um aumento de 2,6% olhando para 2024. E superando pela primeira vez desde 2018 a sua concorrente Rio Tinto, olhando para Pilbara, que é o principal polo produtor da gigantesca australiana. E aqui está o relatório de produção e vendas da Vale referente ao quarto trimestre e a 2025. E observem que o guidance para 2025 ficava entre 325 a 335 milhões de toneladas e ela superou o guidance. Além disso, as projeções da Vale para 2026 é de uma produção de 335 a 345 milhões de toneladas. E lembrando que, de longe, o minério de ferro é o que tem mais representatividade no resultado da Vale, pelo menos até o momento. Além disso, as vendas foram 4,5% superiores ao quarto trimestre de 2024, mas teve uma leve queda de 1,3% se olharmos o terceiro trimestre de 2025. E mais um ponto, olhando para a realização de preços, observem que no quarto trimestre de 2025, a Vale realizou um preço de 95,4, o que foi 2,6% superior ao mesmo período de 2024 e 1,1% se olharmos para o terceiro tri de 2025. Mas o grande destaque veio para o cobre, observem quase 20% superior ao quarto trimestre de 2024 e 12% em relação ao terceiro tri. Então isso vai impactar positivamente os resultados da empresa em 2025. O único ponto negativo foi em relação ao prêmio do minério de ferro da Vale, que ficou em 0,9, representando uma queda de 80% frente ao quarto trimestre de 2024. Mas tirando isso, foi uma boa prévia reportada pela empresa. Já esse slide eu retirei de umas das apresentações da Vale e para você encontrar tanto essa como várias outras, é só entrar no site de relação com investidores da empresa. Além disso, aqui temos a produção de minério de ferro estimada pela Vale e, como vimos, para o ano de 2026, a estimativa de uma produção de 335 a 345 e até 2030, 360. Então, observem que é um crescimento, mas não tão acentuado, porque é uma empresa já madura, já consolidada e não tem um crescimento como uma small cap, por exemplo. Então, o foco da empresa, além de aumentar a produção, é diminuir os custos e a Vale tem conseguido. Observe que a prévia para 2026 é que o custo C1 fique entre 20 a 21,5. E para quem não sabe, o custo C1 é o custo direto para produzir o minério de ferro, que inclui mina, beneficiamento, transporte interno e logística até o embarque. Já o custo all-in é o custo total do negócio, que soma o custo C1 com frete, despesas, investimentos e outros custos para manter e sustentar a operação. E mesmo nesse custo all-in, a Vale estima
uma queda. Então observem que a Vale é competitiva, além de ter custos baixos, ela tem um minério mais puro, especificamente na sua mina em Carajás, que fica no Pará, o que abre uma vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. E outro ponto, a Vale quer manter o seu CAPEX abaixo de 6 bilhões e com crescimento nas commodities essenciais. E aqui entra a Vale Base Metals, que pega o níquel, o cobre, o cobalto. Então a Vale quer manter o seu CAPEX, ou seja, os investimentos, abaixo de 6 bilhões. Além do mais, a Vale estima para 2026 um CAPEX ficando em 5,4 a 5,7 bi. E mais um ponto, a Vale quer manter a sua dívida líquida expandida, ficando de 10 a 20 bi. E hoje está em 16,6. E para quem não sabe, a dívida líquida é a dívida bruta da empresa menos o seu caixa. E mais um ponto, hoje a alavancagem da empresa, a relação entre dívida líquida e o EBITDA, está em cerca de 1,11 vezes, que até então é uma alavancagem confortável. Já esse slide é muito interessante e eu retirei do site Investidor 10. Então aqui podemos ver a representatividade da receita da Vale olhando para 2025 e na ótica trimestral. Então a receita total da empresa foi de 47,41 bilhões, sendo que 48% vem da China, 10% do Brasil, 9% Europa, 6% Japão e 6% Ásia. Então observem que a China representa cerca da metade da receita total da empresa. Mas cabe mencionar que a Vale tem buscado de forma ativa diversificar a sua receita e depender menos da China. Ela tem buscado mercados estratégicos como a Índia, por exemplo, que está em forte crescimento. Mais um ponto, observem aqui agora esse gráfico mostrando o preço do minério de ferro em preto e o valor de mercado da Vale em dólar em verde. Isso olhando para um período de 10 anos. Observem que quando o preço de minério sobe, o valor de mercado da Vale acompanha, o preço do minério cai, o valor de mercado cai também. Então aqui temos uma correlação com a commodity. Além disso, nesses últimos meses nós estamos vendo essa rotação do capital e o fluxo estrangeiro está sendo direcionado para os países emergentes. E o Brasil é um deles, tanto é que nós estamos vendo a nossa bolsa renovar máximas históricas dia após dia. E a Vale tem absorvido grande parte desse fluxo, já que o investidor estrangeiro, quando investe em países emergentes, eles buscam empresas grandes com uma alta liquidez. Então a Vale tem absorvido grande parte desse fluxo e aqui nós podemos ver a assimetria com o preço do minério de ferro, que subiu um pouco, mas não tanto quanto a Vale. Já nesse gráfico aqui nós podemos ver a cotação da Vale olhando para um período de 5 anos e observem que em 11 de maio de 2021 ela alcançou a cotação de 118,72. Depois disso ela desabou na cotação, depois se recuperou um pouco, depois desabou de novo. Então quem investe em empresas como a Vale, a Petrobras, a Klabin, a Suzano, por exemplo, tem que ter noção dessa ciclicalidade. E mais um ponto, essa é a cotação padrão, é a cotação que você vê em tela na hora que você vai comprar ou vender uma ação. Ela não considera ajustes como proventos, bonificações, split, por exemplo. Agora, se considerarmos essa cotação ajustada por esses eventos, a Vale alcançou a sua máxima histórica esse ano. No momento que eu estou gravando o vídeo, quase R$ 87. Já o indicador que eu gosto de olhar em empresas como a Vale é o EV sobre EBITDA. E o EV é o Enterprise Value, ou seja, o valor de firma, que pega o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa. E fazendo essa relação com EBITDA, lucro antes de juros, depreciação e amortização, chegaremos no valor de 7,69. Agora, se observarmos o histórico da empresa, considerando o período de 10 anos, a média é de 4,65.
Então, olhando por essa ótica aqui, a empresa pode estar cara. Além disso, o EV sobre EBITDA indica quantos anos de geração de caixa seriam necessários para recuperar o valor total da empresa. Isso quer dizer que você deve vender as ações da Vale? Particularmente, eu só vendo empresas da minha carteira, as ações, quando os motivos que fizeram eu investir não existem mais. Ou então se a empresa perdeu seus fundamentos, ou se existe uma oportunidade melhor que cabe eu fazer esse giro. Além disso, eu trouxe alguns pontos para refletir e eu peguei essa postagem do Thiago Reis da Suno e observem que ele postou que o cobre, o níquel e o cobalto já respondem por cerca de 15% do EBITDA da Vale. E com o cobre em alta estrutural, e essa fatia tende a crescer e o mercado ainda não precifica isso direito. Então existe um gatilho importante. E outro ponto, a Vale pode fazer o IPO da Vale Base Metals. E isso pode destravar um enorme valor para a empresa. Então esses são apenas alguns pontos que precisamos pensar antes de fazer movimentações na nossa carteira. E agora, falando de Bradespar, para quem não sabe, ela é uma holding que só possui participação na Vale e ela tem cerca de 163 milhões de ações e possui participação de 3,83% de toda a empresa. Além disso, o caixa líquido da empresa hoje é cerca de 220 milhões. Então, temos um valor líquido dos ativos da Bradespar em cerca de 14 bilhões. Agora note que a Bradespar vale hoje na bolsa cerca de 8,9 bilhões, o que acarreta num desconto holding de cerca de 36,1%, o que acaba ficando entre os maiores patamares se olharmos para o histórico da empresa. Já essa tabela eu retirei do site Investidor 10 e aqui nós podemos ver o comparativo da Vale com a Bradespar e se olharmos para a relação entre preço e lucro, o PL, a Bradespar estaria mais descontada. Mas eu não gosto de olhar para o PL no caso da Vale, porque impactos como variação cambial podem distorcer o lucro. Então eu gosto mais de olhar no caso da Vale a relação entre EV e EBITDA. Já no quesito preço sobre valor patrimonial, a Bradespar estaria mais descontada. Na relação EV sobre EBITDA, esse ponto não é tão relevante para a Bradespar. Já olhando o dividend yield, o da Vale está em 8,7%, enquanto o da Bradespar está em 13,31%. Mas vale mencionar que esse ponto aqui considera os dividendos já pagos nos últimos 12 meses em relação à cotação atual. Mas o que nós devemos olhar é daqui para frente. Mas, de todo modo, o dividend yield da Bradespar acaba sendo mais elevado muito por causa do desconto holding que nós vimos no slide anterior. Além disso, a alavancagem da Vale hoje é cerca de 1,11 vezes e o da Bradespar é negativo em 0,51, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Mais um ponto nesse gráfico aqui agora, eu trago o retorno total tanto da Bradespar quanto a Vale. E observem que a Bradespar entregou um retorno de 4.275,66 num período de 10 anos, enquanto a Vale entregou um retorno de 1.718,55, o que foi substancial, mas inferior à Bradespar. Além disso, a variação na cotação apenas da Bradespar foi de 737,26 e da Vale foi de 799,28. E agora, fazendo uma conta rápida, só para você ter noção, se pegarmos o retorno total da Bradespar de 4.275,66, menos a variação na cotação de 737,26, divididos novamente pelo retorno total de 4.275,66, temos que 82,7% foi oriundo dos dividendos. Então, do retorno total da Bradespar, 82% vieram
dos dividendos. Já no caso da Vale, mais da metade do retorno vieram dos proventos. Então perceba a diferença significativa que os proventos têm em relação ao retorno entregue para o acionista. Mas é importante mencionar que esse retorno superior da Bradespar em relação à Vale traz consigo um risco. E aqui eu trouxe de forma resumida, a Bradespar é parte de uma ação judicial promovida pela Litel Participações, onde a Litel postulou a condenação da Bradespar no pagamento do valor de 1,4 bi a título de reembolso da quantia que pagou a Eletron SA. E mais um ponto, alguns veículos de notícias diz que esse valor aqui, corrigidos para os dias de hoje, chega na casa de 3 bilhões. Então perceba que é um valor substancial e se você investe na Bradespar, você tem que ter noção desse ponto. Além disso, esse documento aqui está no site de relação com investidores da empresa. E já encaminhando para o final, aqui estão as minhas projeções, tanto para a Vale quanto para a Bradespar. Lembrando que ainda estamos no começo do ano, as empresas ainda nem divulgaram os resultados referente ao quarto trimestre de 2025, então essas estimativas podem ser alteradas ao longo do ano. E falando de Vale, se você ainda não conhece a política de distribuição de proventos da empresa, ela distribui o mínimo de 30% da diferença entre o EBITDA ajustado e o investimento corrente. Porém, a política da empresa, na prática, fica entre 45% a 50%. E eu considerei aqui um LPA, lucro líquido por ação, pegando essa diferença e dividindo pelo número de ações em circulação, chegaremos no LPA. E a minha estimativa é de 11,60. E considerando esse payout de 45%, chegaremos num DPA, dividendo por ação, de 5,22. E em relação à cotação, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de 84,32, temos um dividend yield projetado de 6,2%. Já falando de Bradespar, temos um dividend yield projetado para a BRAP4 de 8,7% e para a BRAP3 de 9%. Agora note que mesmo a ação ordinária recebendo 10% a menos de proventos em relação à ação preferencial, o dividend yield aqui acaba ficando maior porque ela está mais barata, mas isso aqui é caso pontual. Além disso, a liquidez de BRAP3 é muito menor do que a de BRAP4. Além do mais, esses aqui são apenas trechos da planilha A1, que conta com preço teto, margem de segurança e vários outros dados, como radar do dividendo inteligente, gerenciador A1, gerenciador de carteira, renda projetada e muito mais. Menos de R$1 por dia e pode cancelar quando quiser. Na descrição desse vídeo, eu deixarei os meus contatos tanto do WhatsApp e também do Telegram. Se tiver interesse, eu te enviarei um vídeo onde eu explico cada item dessa planilha de forma detalhada. Então, investidor, comentei aí sobre a Vale, trouxe algumas perspectivas, alguns pontos para refletir e nós percebemos que ela não está toda barganha igual estava em períodos anteriores, mas também existe muito valor a ser destravado. Trouxe também a Bradespar, mostrei os prós, os contras, os riscos envolvidos e o grande objetivo desse canal é educar e capacitar você, investidor, para que tome as melhores decisões, especialmente na parte de ações. Então, se gostou, curta o vídeo, deixe um comentário com uma dúvida ou uma sugestão, se inscreva no canal e tamo junto.